A paz do Senhor, jovens. Eu sou o pastor Suetônio. A paz do Senhor, juventude. Eu sou a Kátia Costa. A paz do Senhor, juventude. Eu sou o João Guilherme. A paz do Senhor, juventude. Eu sou a Maria Eduarda. E nós estamos aqui na Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, aqui em Cariacica, no estado do Espírito Santo, Brasil. E você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Aproveite este momento para comentar, curtir, se inscrever e ativar as notificações. E hoje nós vamos estudar a lição de número 8. O título da nossa lição de hoje é Filhos e Herdeiros, baseado na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Mas então vamos antes orar, pedir a Deus uma bênção. Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor possa agora estar abrindo nossas mentes e corações para a sua palavra que será ministrada e que nós possamos sempre olhar para o Senhor com seu olhar de graça e amor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Pai, Senhor, jovens, meu nome é Patrick, estou aqui para fazer a leitura do texto, que se encontra em Gálatas 4, do 1 ao 7. Digo, pois, que todo tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim, já que não és mais servos, mas filhos, e se és filhos, és também herdeiro de Deus por Cristo. E essa foi nossa leitura bíblica. Voltemos com os professores. Muito bem, juventude. O foco desta nossa lição de hoje é um assunto muito pertinente à juventude, que é a respeito da maturidade. Quanto isso é importante, exatamente nessa fase da juventude que estamos crescendo em maturidade. E nós vamos ver nesta lição a respeito do retrocesso da igreja da Galácia, que levou o apóstolo Paulo a escrever para eles sobre os irmãos que estavam abrindo mão da sua primeira experiência quando ouviram o evangelho do Senhor Jesus através do apóstolo Paulo. Tiveram a experiência e entenderam com clareza que eles eram filhos e herdeiros. E nós vamos ver na lição como que isso foi mudando, exatamente porque deram ouvidos a doutrinas erradas. E com isso, eles vacilaram e levou o apóstolo Paulo a ser, de certa forma, até duro com eles. A paz do Senhor, jovens, meu nome é Gustavo e hoje estou aqui para mais um Você Sabia? E hoje nós vamos falar sobre a maturidade e a filiação presente no livro de Gálatas. A carta de Paulo aos Gálatas fala de algo muito importante para quem quer viver de verdade com Deus, saber quem é em Cristo e crescer espiritualmente. Paulo mostra que mesmo sendo filhos de Deus, muitas vezes vivemos como se ainda fôssemos escravos, presos a regras, culpas e medos. Isso acontece quando ainda não entendemos o que realmente é ser filho. Paulo diz que quando chegou o tempo certo, Deus nos enviou o seu Filho Jesus para nos resgatar e nos adotar como filhos. Como filhos, não precisamos mais tentar agradar a Deus por esforço próprio, como se ele fosse um chefe difícil de se agradar. Podemos nos relacionar com ele como um pai. Maturidade espiritual é escolher viver como filhos da promessa, confiando na graça de Deus e não tentando merecer o amor dele pelas nossas obras. Além disso, Paulo mostra que crescer na fé envolve responsabilidade, amor e até momentos de luta. Ele mesmo conta como sofreu ao ver os Gálatas se afastando da verdade. Isso mostra que maturidade também é cuidar um dos outros, com sinceridade e compromisso. Em resumo, ser filho de Deus é um presente, mas também é um chamado, com liberdade, responsabilidade e fé. Esse é o verdadeiro caminho da maturidade cristã.
Então nós vamos aí para o primeiro tópico, que é herdeiro, mas como se não fosse ainda. Herdeiro, mas como escravos. Era a situação daquele momento que levou o apóstolo Paulo a escrever, não é, Kátia? Paulo faz esta comparação, tanto o escravo como o herdeiro, ambos estão sobre outras pessoas, que são os administradores, tutores, guardião, para direcionar, para ensinar. O escravo não possui direito próprio, ele não tem liberdade de escolha. A diferença entre os dois é que o escravo nunca teve e nem terá herança e nem liberdade. Sempre viverá nessa condição de prisão. O herdeiro não é escravo, mas nesse caso de maturidade é considerado semelhante, porque eles estavam sob cuidados de outras pessoas. Em Gálatas 4, verso 1, Paulo usa a imagem de um herdeiro menor de idade para ilustrar que enquanto a pessoa não atingir a maturidade espiritual, ela está sujeita a regras e dependências, mesmo sendo a herdeira de algo maior. Enquanto você, jovem, aprende com seus professores, com seus pais, seus líderes, pastores, com seus familiares, levando a sério o aprendizado, aplicando em sua vida o que aprendeu. Mesmo tirando-se da zona de conforto, batalhando, chegará um momento que poderá usufruir dos seus bens, terá liberdade para usufruir. Quanto mais a dedicação, mais cedo são os frutos. Deus tem bênção a derramar na vida dos seus filhos. Nós notamos como o povo de Israel, que eram escravizados, Deus libertou seu povo e conduziu a sua trajetória, trazendo a lei e direcionando o seu povo através de suas leis. Mas eles nunca foram capazes de cumprir e nem de obedecer toda a lei de Deus. A lei veio para revelar os seus pecados. Eles foram incapaz. Em Gálatas 4, verso 5, está escrito: para redimir os que estão debaixo da lei. Plenitude dos tempos se refere ao período que Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, para transformar uma promessa em um fato consumado. No versículo 4 do nosso texto bíblico, Paulo vai reforçar isso dizendo: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. O que nos mostra é que Jesus, nascido debaixo da lei, ele cumpriu a lei até o seu sacrifício de cruz, tornando o seu sacrifício único e perfeito. É interessante, jovens, que essa palavra plenitude em si, ela vem do grego pleroma, que quer dizer cumprimento ou satisfação ou abundância, e quer dizer que Jesus nasceu no tempo que ele deveria nascer, no tempo que Deus previu que ele deveria nascer, no tempo onde tudo iria se cumprir. E nós lemos na carta aos Gálatas, no seu versículo 3 em diante, o seguinte: que assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Eu quero que vocês prestem atenção comigo na primeira parte do verso 5, que ele fala para remir o que estavam debaixo da lei. Quando nós pensamos em remissão em relação ao sacrifício de Cristo, logo vem a palavra exagorazo, que quer dizer você pagar algo à conta de outra pessoa. Era como as pessoas tratavam, os romanos principalmente, aquela oferta dada para tirar alguém do cativeiro. E é literalmente o que aconteceu conosco. Nós fomos tirados do cativeiro do pecado através do exagorazo da remissão de Cristo Jesus na cruz. Então nós devemos pensar em tudo isso que ele nos proporcionou através da remissão que ele nos deu naquela cruz. A segunda parte do versículo fala o seguinte, que a fim de tudo isso, ou seja, a finalidade de tudo isso, dessa remissão, é para que nós recebêssemos a adoção de filhos. E quando nós pensamos em adoção de filhos, logo vem várias coisas na nossa cabeça em relação a essa palavra, várias coisas do nosso cotidiano em relação à adoção. É você pegar uma criança que não era sua e a partir desse momento tratá-la como se fosse sua. A palavra de Deus, ela nos ensina que esse espírito de adoção, essa palavra que fala sobre a uiotésia, é aquilo que Deus sempre quis ter com o homem, desde o Jardim do Éden. É um relacionamento íntimo. É um relacionamento de um pai com o filho. É o que ele sempre desejou para nós. Mas devido ao pecado, isso foi rompido no Jardim do Éden. Mas agora Deus, em toda a sua graça, sob
soberania, ele mandou o seu próprio Filho para nos remir, para que agora nós pudéssemos receber esse espírito de adoção. A revista traz um exemplo muito interessante, que é uma alegoria entre o tutor e o mestre. A lei, Paulo explica nesse capítulo que a lei era como se fosse um tutor, e os próprios judeus consideravam a lei um capataz. Era como se fosse alguém que pegasse a criança e levasse até a escola, mas ela só tinha um papel de direcionador. Ela não tinha um papel de ensinar nada ao homem. Então a lei para Paulo era esse capataz, esse paidagogos, que é a mesma palavra que nós usamos com pedagogo hoje. É aquela pessoa responsável por pegar a criança em casa e levar até a escola. Só que na escola tinha uma outra pessoa que iria ensinar a criança, que é o mestre. Então nós entendemos que nessa alegoria de Paulo, o papel do capataz é a lei, que só leva a criança até o mestre. E o mestre é o próprio Jesus Cristo. Ou seja, enquanto a lei tinha o caráter de apenas de direção, o caráter punitivo, Cristo, ele tem um papel de mestre que nos ensina e com sua graça nos pagou um preço. E agora, através desse preço, nós somos chamados filhos de Deus. E tudo isso que nós falamos aqui foi exatamente o que, a princípio, os irmãos da Galácia entenderam. Eles receberam o evangelho de Paulo, eles eram gentios. Então, eles receberam o evangelho da graça de Deus, assim como estamos falando. Eles entenderam claramente que Deus, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, eles tiveram essa experiência da nova aliança. Paulo os levou a ter a experiência como teve Abraão, de ser redimido, justificado pela fé. Então, essa lição nos leva a ver o retrocesso. Onde está o retrocesso? Que, infelizmente, Paulo não estava presente, ele enviou a carta. O que aconteceu é que os judaizantes, aqueles que criam em Cristo, mas levaram uma mensagem como se, na ideia deles, fosse um complemento. Olha, mas apesar disso tudo, vocês devem também guardar os dias sagrados, vocês devem guardar a lei, guardar as nossas tradições, nossos costumes, o que comer, o que não comer. E o que aconteceu foi que eles passaram então a serem cristãos legalistas, a darem mais valor às tradições, à lei, que eles passaram a entender que a justificação deles não era mais pela fé, que a justificação agora era pelas obras da lei, aonde está o retrocesso. Então, com isso, meus queridos jovens, devemos ter o cuidado para que você não abra mão da sua experiência. Você está em processo de crescimento, não de retrocesso. Então, qual o risco que você pode correr? O cuidado com aquilo que você está ouvindo, o cuidado com aquilo que você está acompanhando, porque as falsas doutrinas estão aí, as dúvidas estão sendo lançadas, exatamente para te confundir e fazer você voltar ou partir para outros caminhos. Então, os irmãos lá da Galácia sofreram com isso, e isso levou o apóstolo Paulo a escrever essa carta tão linda, nos trazendo essa riqueza de conhecimento, dessa teologia tão linda, tão profunda. Ele usa assim várias alegorias nesse capítulo, depois ele vai falar sobre Agar, sobre Sara, sobre Abraão. Isso nos faz aprofundar na nossa aliança e na nossa experiência pessoal inegociável com o Evangelho de Jesus. Olá, jovens. Vamos pensar um pouco sobre a filiação tratada na carta aos Gálatas. O processo de filiação que Deus faz a mim e a você é baseado na obra de Jesus Cristo. Por meio de Jesus, nós somos declarados filhos de Deus. Essa adoção de Deus por meio da fé. Os judeus são chamados filhos naturais de Deus por causa das promessas feitas a Israel. A igreja é chamada de forma adotiva porque Jesus Cristo morre por toda a humanidade. Então, pela fé, nós nos tornamos filhos de Deus e agora nós recebemos de Deus toda a herança dada a Jesus Cristo. Na nova aliança, tanto judeus como gentios têm acesso a Deus por meio da fé, não por meio da lei. Paulo corrige esse ato, mostrando pra gente que tanto judeus como gentios agora são filhos adotivos de Deus por meio da fé de Jesus Cristo. Agora todos nós temos plenos direito à recompensa e à herança da vida eterna.
Agora somos filhos por direito e de fato de Deus por meio de Jesus Cristo. Nós podemos desfrutar de todas as bênçãos de Deus. Nós podemos desfrutar de todas as promessas de Deus e poder ter um relacionamento pessoal e íntimo com Deus, coisa que os gentios não tinham até Jesus vir para morrer no nosso lugar. Que Deus abençoe você e creia, você é filho de Deus, amado por Deus, escolhido por Deus antes dos tempos eternos. E agora, jovens, nós entramos no nosso segundo ponto, que fala da nossa posição em Deus, que fala sobre a nossa identidade, como filhos e herdeiros. Quando nós pensamos naquilo que Deus planejou para cada um de nós, Ele, através da cruz, projetou para sermos filhos e herdeiros dele. O verso 6 do capítulo 4 de Gálatas fala que, e por isso, vocês são filhos de Deus. Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim, já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus e por Cristo. Ou seja, Paulo aqui está falando que, através do sacrifício de Cristo, o próprio Deus enviou ao nosso coração um Espírito, que é o Espírito Santo, que clama, que essa palavra clama é gemidos ou que grita, Abba, Pai. Ou seja, Deus, o tempo todo aqui, Ele está enfatizando que nós somos filhos e herdeiros dele. Ele está enfatizando que Ele quer ter um relacionamento de intimidade com cada um de nós. Ele quer essa proximidade. Você vê que Abba Pai quer dizer paizinho. Ou seja, Cristo ele não chama para ver um relacionamento comum, um relacionamento distante, frio, morno, não, nada disso. Ele nos chama para proximidade com Ele. Nós vemos a própria palavra de Deus que diz, quando Jesus encontra aquela mulher sirofenícia, ela fala que a filha dela estava enferma e possessa, e Ele responde ela, falando que não era lícito entregar pão aos cachorros. Ele ali estava falando que, naquele momento, a salvação, o pão, no caso, estava sendo oferecido apenas para Israel. Mas no futuro, é claro que viria a ser aos gentios. Mas ela precisava de algo naquele momento. Então, ela responde Cristo com uma das respostas mais interessantes da Bíblia, que ela diz o seguinte, que se até os cachorrinhos comem do pão que cai da mesa dos filhos, por que ela não poderia também experimentar daquilo? E Cristo, ele olha para ela e diz que nem toda a Judéia ele viu tamanha fé como aquela mulher. E a palavra fala que naquele momento, então, a filha dela foi curada, lá de onde ela estava. Mesmo à distância. Vocês percebem que, com as migalhas da mesa dos filhos, tem cura e libertação? Imagina quando nós experimentarmos tudo aquilo que Cristo nos ofereceu à mesa. Se apenas as migalhas já tem todo esse efeito. Deus, ele nos chama, jovens, para que nós tenhamos uma convicção. Para que se o mundo falar que você é aquilo, que você é isso, as vozes do seu coração, as vozes ao seu redor, mas que você sempre se lembre daquilo que Cristo diz ao seu respeito. E a palavra aqui fala e a palavra não mente. Ela fala que você é filho e que você é herdeiro através do sacrifício de Cristo. E nós notamos que os Gálatas, eles estavam regredindo, colocando nos dias de hoje, tem pessoas que têm experiência com o Senhor, tem pessoas que experimentaram do poder de Deus, receberam curas, mas houve situações que eles são ensinados de outra forma e se desviam do caminho do Senhor, saem do caminho do Senhor. Então, não tem como viver uma vida de maturidade, de experiência e regredir e ter comportamento de menino, voltar à escravidão. Se isso acontece, vai acontecer conscientemente. Já não é mais menino, já sabe, tem a consciência do pecado. Eles estavam como que voltando a comer migalhas, ou seja, eles estavam valorizando mais, então passaram a valorizar mais o quê? A preceitos, a regras e a coisas que na verdade não tinha nada a ver com os gentios, aquelas tradições judaicas. E eles deixaram se levar por essa situação. Paulo estava ali mostrando para eles, olha, vocês são filhos, vocês são herdeiros, vocês são eleitos, vocês são santos, vocês estão numa nova aliança, numa melhor aliança. E isso que levou Paulo a explicá-los para que eles saíssem de onde eles estavam. Algum problema em seguir regras? Claro que não. A vida é feita de regras. Quando vamos tirar a carteira, por exemplo, nós vemos que tem um monte de regras que a gente tem que aprender para
para poder ser um bom motorista, uma boa motorista. Regras nos ajudam a saber como nos portar em diferentes contextos. Trazem organização. Então, em todo lugar nós temos regras. No trabalho, você vai pegar um ônibus, tem as organizações. O problema aqui é que os Gálatas, eles estavam colocando essa regra, essa lei, acima de Deus. Não era suficiente a morte de Jesus, dando liberdade, trazendo a morte do Senhor foi suficiente para trazer essa liberdade para todos nós. O problema que não pode é quando o cumprimento de regras se torna o referencial de espiritualidade. Aí é problema, e é problema muito grave. E prosseguindo sobre a fraqueza de Paulo quando ele estava com os Gálatas, Paulo vai relembrar isso em sua carta para entendermos que estamos sujeitos a doenças e feridas deste corpo de humilhação, assim como diz em Filipenses 3:21. Em Gálatas 4:14, Paulo vai dizer: "E aquilo que na minha carne era para vós uma tentação, não desprezastes, nem o repelistes, antes me recebestes como um anjo de Deus, mesmo como a Cristo." A graça de Deus, pregada pelo apóstolo Paulo, foi tão poderosa a ponto de receberem a Paulo como mensageiro de Deus, mesmo estando doente. E Paulo vai relembrar isso em sua carta porque os Gálatas estavam sendo influenciados por esses falsos mestres. Isso nos mostra que não há complemento no Evangelho. No início da sua carta, Paulo falou: olha, mesmo se aparecer uma outra pessoa, até um anjo que se aparecer falando um outro evangelho, seja anátema, seja maldito. Então, Paulo, ele estava lembrando ali, como a Maria Eduarda disse, aquela experiência que ele teve quando esteve com os irmãos, aquele evangelho puro, aquele evangelho simples, como que os irmãos foram com ele, foram graciosos com ele, cuidaram de Paulo, e Paulo então deixou aquela igreja debaixo da graça, debaixo de bênção, debaixo do poder de Deus. E eles entendendo que não existe complemento. Olha, não tem mais nada a fazer, vocês já são plenos em Cristo, vocês já são filhos, vocês já são herdeiros. Então, infelizmente, com a partida de Paulo, aconteceu essa situação desses judaizantes, desses falsos mestres, adentrarem na igreja com o objetivo de trazer esse complemento, de trazer esse algo a mais, que, na verdade, não existe. Então, nós temos que desfrutar da nossa comunhão com Deus, desfrutar da nossa filiação, desfrutar das bênçãos como herdeiros de Deus e só crescer em maturidade e em comunhão. Paz do Senhor, estamos aqui com a Mariana. Mariana, o que significa maturidade para você? Bom, a maturidade nada mais é quando a gente começa a perceber que tomamos ações determinadas não pelo nosso coração, mas principalmente pela nossa mente e pelo nosso tempo de pensar e principalmente pelas nossas escolhas pautadas em Deus. A maturidade é quando nós decidimos fielmente confiar em Deus em todas as nossas decisões e a utilizar a mente e a fé como poder para todas as decisões e confiar em Cristo. Estamos com a Rafaela. Rafaela, o que é maturidade? Maturidade é o equilíbrio entre a razão, emoção e a fé. Estamos aqui com a Luana. Luana, o que é maturidade? Maturidade é a gente conseguir exercer as nossas decisões e escolhas com base na sabedoria. A sabedoria não vem de qualquer lugar, nós encontramos ela em Deus. Assim como fala em Provérbios 2:6, é o Senhor quem dá inteligência, é o Senhor quem dá conhecimento. Então nós iremos exercer maturidade, seremos pessoas maduras, jovens maduros, quando ao invés de fazer escolhas baseadas na emoção e sentimentos, que a gente busque a vontade do Senhor, que a gente busque as respostas que vêm de Deus. E além disso, compreender também que o jovem não sabe de muita coisa. Então ele precisa do direcionamento da sua liderança. E dessa forma nós seremos maduros. A paz do Senhor, meus jovens. Vamos falar um pouco sobre a verdadeira maturidade cristã. Nós poderíamos falar muito sobre esse tema, mas eu vou falar algumas coisas para vocês aqui. Primeira coisa, ela envolve de ter uma vida centrada em Cristo e não em si mesmo. Em Filipenses, capítulo 2, versículo 5, está escrito assim: já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Uma outra coisa é que você, na maturidade,
tem que ser guiado pelo Espírito Santo, não pelas emoções ou pela cultura do mundo. A verdadeira maturidade cristã, meus jovens, também engloba quando você reage às circunstâncias da vida com graça e não com carnalidade. Um outro ponto que podemos citar em maturidade cristã é que quando você é maduro, você tem mais disposição para servir do que ser servido. E você também é firme na obediência à palavra de Deus. Você se submete a ela, independente do que esteja acontecendo. Então você terá sempre uma constância e não vai viver tantos altos e baixos na sua vida espiritual. E para finalizar, meus jovens, vocês são maduros quando vocês investem no próximo e não está preocupado em si mesmo. Ou seja, você não vive isolado, você está sempre junto dos irmãos e você dá frutos. Você não dá fruto de aparência, você dá frutos verdadeiros. Que Deus então abençoe vocês, meus jovens, e sejam maduros na vida cristã. Muito bem, o tópico de número 3 da nossa lição, maturidade e responsabilidade. Aí, inimigo fala a verdade, então o apóstolo Paulo, nessa epístola, nessa carta, ele, em alguns momentos, ele foi duro com eles, dizendo, olha, como que vocês retrocedem desta forma, voltam para os rudimentos, para os princípios básicos, voltam para as observâncias da lei, das regras. E Paulo pegou pesado com eles, levando eles a sair desse lugar onde eles entraram, desse engano doutrinário. Então Paulo, ele estava demonstrando o quê? Um zelo. E aí eles deveriam o quê? Demonstrar maturidade. E é o que acontece com a gente. Há momentos que precisamos rever. Quando entramos por caminhos errados, ouvimos coisas que nos trazem dúvidas, que na verdade mexem aí com a nossa experiência com Deus, e nós precisamos voltar atrás, ouvir nossos pastores, ouvir a palavra de Deus, orar e não abrir mão da nossa experiência com o Senhor, do Evangelho de Jesus, da liberdade, da obediência, da santidade, de desfrutar de sermos filhos. É isso que o apóstolo está nos ensinando. A questão do zelo. Paulo, ele foi um homem zeloso. No verso 17 ele diz que eles têm zelo por vós, não convém, no caso dos judaizantes, mas querem excluir-vos, para que vós tenhais zelos por ele. É bom ser zeloso, mas sempre o bem, e não somente quando estou presente convosco. Aí Paulo diz o seguinte, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Vocês veem que Paulo, ele coloca em xeque os dois tipos de zelo. O zelo dos judaizantes, que era um zelo puramente religioso, que só se preocupava com o cumprimento de rituais, contra o zelo espiritual, que é o zelo que Paulo tinha pela alma dos cristãos da Galácia. Nós pensamos que aqui Paulo ele fala que ele sentia dores de parto por eles. Ou seja, esse amor pastoral que Paulo tinha sobre os cristãos da Galácia era o que doía na pele dele, literalmente. Ele fala que o corpo dele reagia, o espírito dele se entristecia e se angustiava até que neles não fosse formado o caráter de Cristo. E esse caráter de Cristo é literalmente o que é a maturidade. A maturidade não é nada mais, nada além do que a formação do caráter de Cristo nas nossas vidas. Nós que somos jovens, nós pensamos muito nesse tema, eu quero ser maduro logo, eu quero amadurecer, mas para você amadurecer, é literalmente você olhar para a palavra e edificar dentro de você um caráter como o de Cristo. A palavra dá dois exemplos de filhos, que é o teknon, que é um filho imaturo, e o Ios, que é o filho que Deus nos chama a ser, que é um filho maduro. E de sorte que, assim como no mundo que nós vivemos, é improvável, é uma loucura você dar algo muito precioso para uma pessoa que não tem maturidade. Você não vai entregar algo muito poderoso para um bebê que não tem capacidade de fazer nada com aquilo, para uma pessoa que não tem mentalidade. E você quer algo mais poderoso, algo mais valioso do que o reino dos céus, do que o título de ser chamado herdeiro de Deus? Ou seja, os céus, o reino dos céus, o poder de Deus, não é para pessoas imaturas, não é para pessoas que estão presas a essas coisas como os judaizantes, mas sim para as pessoas que entenderam o real evangelho de Cristo e adquiriram a maturidade real cristã. E o interessante também, João Guilherme, é que os judaizantes, eles estavam com o objetivo de levar esse zelo para os Gálatas, mas eles serem zelosos com a religiosidade. Serem zelosos com as regras, com os mandamentos, com os costumes, com a maneira de se vestir. Seja zeloso com isso. Ou seja, com o tempo eles iriam substituir a graça de Deus, a liberdade, por esses mandamentos. Eles iam entender que a redenção deles, a remissão deles, estaria na prática destas coisas, nas obras. E Paulo então veio mostrando que, olha, eu também sou zeloso, mas eu sou zeloso pela vida de vocês.
vocês. Eu sou zeloso para zelar deste pacto, desta aliança que vocês fizeram com o Deus de Abraão, através do seu Filho Jesus Cristo. E também a maioridade exige responsabilidade, não é isso? A maioridade exige responsabilidade. Então, todos que creram em Cristo são crentes, são salvos, creem em Cristo. Mas, infelizmente, há crentes meninos e há crentes adultos. Então, Paulo está dizendo aqui, nós somos chamados para sermos adultos, sermos maduros, termos responsabilidade, valorizar a palavra de Deus, valorizar o que Deus nos fez, jamais brincar com o pecado, brincar com aquilo que vai nos comprometer a nossa comunhão com o Senhor Jesus. Então, seja um jovem maduro, esteja nesse caminho da maturidade e não abra mão da sua experiência com Jesus. Tem crentes maduros e crentes meninos. E é interessante, na igreja tem mesmo, mas esses meninos, eles têm que ter a direção, o ensinamento, porque é como se fosse uma criança. Vai ter o ensinamento, tem que ter humildade para poder aprender a palavra de Deus, para adquirir esse amadurecimento em Cristo. Isso que é interessante, porque nós temos que ter toda a maturidade, mas se não temos ainda, vamos estar sentados para ouvir dos nossos pastores, dos nossos ministros e aprender a palavra de Deus para termos essa maturidade. E saber entender quando vier de fora outras doutrinas, saber discernir o que é o certo, o que é de Deus. E agora chegou o nosso momento tão especial, o momento de honrar a Deus com as nossas finanças. E eu quero te convidar a não fazer isso com pesar, mas com coração alegre, reconhecendo todas as benesses que Deus tem nos feito. Abaixo temos a nossa conta bancária e o nosso Pix. Mas eu queria te convidar também para um outro projeto, o Projeto 1000 Valentes. A intenção é adquirirmos este espaço que Deus tem usado para abençoar tantas vidas e você pode ser um contribuidor dessa obra. Provérbios 3:9 diz: honra a Deus com a sua renda e com as suas primícias, e serão fartos os teus celeiros. A promessa de Deus. Então, com esse ato de fé, oferte na casa de Deus e seja abençoado em nome de Jesus. E aí, jovens, tudo bem com vocês? Estamos aqui agora para o nosso quiz, para ver se você aprendeu bem o conteúdo da aula de hoje. Então vem comigo para a nossa primeira pergunta, que é a seguinte. Paulo usa a figura do herdeiro menor de idade para ilustrar que A. Os gentios jamais poderiam se tornar herdeiros de Deus. B. A lei era suficiente para garantir a liberdade dos filhos. C. Antes de Cristo, até os herdeiros viviam sob tutores como escravos. Ou D. A promessa da herança era apenas simbólica até a vinda de Cristo. Vamos lá, tempo na tela. Muito bem, o nosso tempo acabou e parabéns para aquele que colocou a letra C, que é a resposta correta. Antes de Cristo, até os herdeiros viviam sob tutores como escravos. Segunda pergunta. O que significa o termo plenitude dos tempos? A. O término da escravidão física do povo judeu. B. O cumprimento exato do plano de Deus para enviar o Messias. C. Um período futuro de restauração de Israel. Ou D.
o fim da antiga aliança e início da nova sem necessidade de lei. Vamos lá, tempo na tela. E olhando aqui para a minha loja, parece que nosso tempo acabou. E se você colocou letra D, o fim da antiga aliança e início da nova sem necessidade de lei, eu sinto em dizer que você errou, porque na verdade a correta é a letra B, o cumprimento exato do plano de Deus para enviar o Messias. Terceira pergunta. A adoção de filhos implica A. Ter a obrigação de cumprir toda a lei para manter a filiação. B. Tornar-se servo até a segunda vinda de Cristo. C. Receber o Espírito que clama Abba Pai e viver como herdeiro. Ou D. Participar de uma aliança exclusiva com Abraão. Vamos lá, você já sabe. Muito bem, parece que o nosso tempo mais uma vez se esgotou. E a resposta certa dessa pergunta com certeza é a letra C. Receber o Espírito que clama Abba Pai e viver como herdeiro. Quarta pergunta. Por que Paulo se refere aos Gálatas como meus filhos? A. Porque ele se considerava pai espiritual deles. B. Porque ele havia sido responsável pela fundação da igreja na Galácia. C. Porque eles ainda eram imaturos e precisavam de correção severa. Ou D. Porque queria afirmar sua autoridade apostólica sobre os líderes locais. Vamos lá, responde no chat. Muito bem, espero que tenham respondido no chat e tenham notado com a letra A, que é a resposta correta, porque ele se considerava pai espiritual deles. E então vamos para a nossa quinta e última pergunta, que é a seguinte. Maturidade espiritual é descrita como A. Deixar a escravidão da lei para viver pela fé e pelo Espírito. B. Praticar obras meritórias para alcançar a herança. C. Submeter-se a rituais judaicos como sinal de obediência. Ou D. Isolar-se do mundo para manter a santidade. Vamos lá, pela última vez, tempo na tela. Muito bem, parece que nosso tempo se esgotou e a resposta certa dessa última pergunta, meus parabéns para aquele que colocou a letra A, que é a resposta correta. Deixar a escravidão da lei para viver pela fé e pelo Espírito. E foi isso, jovens, esse foi o nosso quiz de hoje. Espero que vocês tenham conseguido absorver um pouco mais do conteúdo da nossa aula e também tenham acertado cada uma das 5 perguntas. E eu creio que acertaram porque vocês são alunos nota 10. É isso, fiquem na paz e tchau! Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor fez nessa aula. Grava cada ensinamento em nossos corações. Ensina-nos, Pai, todos os dias que a Tua graça nos basta. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Amém. Tchau. Tchau, jovem. Deus abençoe. Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente? A paz do Senhor, jovens. Ah, é. Vamos de novo, então. E você que está aqui pela primeira vez... Aí, ó, tá vendo? Vocês ficam me corrigindo. E vocês que estão aqui... E vocês que está aqui... Não. E você que está... É porque sempre você faz o sinal assim, aí eu fico prestando atenção em você. Então tá bom, vamos lá. Então para de dar sinal. Engalar, Senhor. Vai, de novo. Tô falando de bola. Não, você fala que eles passaram a valorizar mais os preceitos, as regras. Minha língua já é pesada. Eu tenho que... Ó, lá vai. Peraí, lá vai. Concluí. Não foi engessado, nos Ai, meu Deus.
A senhora é inimiga do engessamento. Não. Aqui, você não vai botando essas palhaçadas, não. Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente?